turma, como estão? Tranquilos? Tudo bem? Professor Jonas, vamos hoje abordar um pouco mais sobre a história da vinda da família real portuguesa para o Brasil. Na última aula tratamos das condições históricas que levou o Dom João a sair de Portugal, já que Portugal vivia uma guerra contra a França, um iminente ataque que aconteceria por parte dos franceses, liderado pelo general Napoleão Bonaparte, obrigando Dom João e a sua família, a corte inteira, migrar rapidamente, às pressas, para o Brasil. E as primeiras medidas tomadas por Dom João na Bahia, a primeira visita que ele fez foi à Bahia. Hoje nós vamos abordar um pouco mais, vamos falar um pouco da administração de Dom João aqui na colônia, como ele se comportou, como a corte se comportou, quais foram os fatos relevantes que impulsionaram o Brasil para uma eventual independência, coisa que aconteceria logo depois da sua partida. Vamos aos detalhes, com bastante tranquilidade, vamos verificar qual foi a contribuição do Dom João VI aqui. Bem, pessoal, como disse a vocês, Dom João passou por Salvador em sua comitiva, logo depois ele partiu para o Rio de Janeiro, lembrando que em sua passagem pela Bahia, ele abriu os portos às nações amigas. Isso foi importante porque passamos a ter uma relação direta com países além de Portugal, foi quebrado o pacto colonial, os comerciantes portugueses e eventuais brasileiros estariam ali liberados para negociar com a Inglaterra, além de negociar com Portugal, evidentemente com a Inglaterra levando alguma vantagem sobre o comércio ocorrido na colônia, né? Uma colônia portuguesa. De pronto, quero dizer a vocês que a presença de Dom João na colônia foi muito importante, uma vez que ele já começou a providenciar mudanças comerciais. Além disso, a família real também provoca um certo reboliço na área da cultura e da educação. É nesse momento que se cria a Academia Real Militar e a Academia da Marinha. Essas duas academias elas têm uma finalidade. Evidentemente, vocês sabem que Dom João vivia um momento histórico, né? Não só ele, mas toda a corte, um momento histórico de muito medo, muita preocupação. E uma eventual invasão estrangeira era possível, né? Estava na cabeça das pessoas esse perigo, essa ameaça. Então aqui nós temos uma medida de caráter administrativo, também militar, no sentido de dar proteção. Vocês sabem que o litoral brasileiro ele é muito extenso, nada mais necessário que criar uma academia que prepare os militares para o enfrentamento de invasões estrangeiras. Esse é o primeiro movimento, né, que nós vamos encontrar. Dom João vem para o Brasil e aqui ele começa a criar um ambiente de gerenciamento, de reinado, de ações administrativas. Evidentemente, não tem como você administrar uma corte sem uma segurança, né? Então é necessário criar aí um pessoal profissional, um pessoal preparado para esse enfrentamento. Então, uma das medidas mais interessantes é a criação da Academia Real Militar e Academia da Marinha. Além do que falamos a respeito da Marinha e da Escola Militar, né, Academia Militar, Academia da Marinha, temos também a criação da Escola Real de Ciências. Estamos entrando aqui no campo dos conhecimentos científicos, né? A pesquisa científica está na cabeça de Dom João. Ele tem essa aptidão, ele tem interesse sobre este tema e ele vai dar liberdade para a criação de uma escola de ciências, né? Também vai criar condições para a escola de arte e ofícios. Além da Academia Militar e da Academia da Marinha, também Dom João vai inaugurar a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, entre 1816 e 1822. Esta escola de Belas Artes, né, ela está situada no Rio de Janeiro, né, e hoje ela é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. A Academia de Belas Artes já foi citada aqui para vocês, e ainda nós temos dois colégios de Medicina e Cirurgia,
Um que vai ficar no Rio de Janeiro, evidentemente, e outro que estará situado em Salvador, na Bahia. Então, ainda essas escolas estão à disposição da sociedade, são universidades hoje à disposição das pessoas. Também funda o Museu Nacional. Esse Museu Nacional teve um incêndio ocorrido recentemente, em 2018. Esse Museu Nacional agregava um acervo muito grande, desde aquela época, e muito se perdeu nesse incêndio em 2018. Recentemente houve um inquérito a respeito do assunto para se apurar a responsabilidade do incêndio, e a conclusão que se chegou é que não houve culpa, foi um curto-circuito, onde não houve provocação por ninguém, apenas um defeito técnico, que infelizmente levou um prejuízo aí muito grande do ponto de vista do acervo cultural que estava ali guardado. Há uma expectativa da reinauguração deste museu, que está no Rio de Janeiro, por volta de 2022. Vamos aguardar. Outra iniciativa de Dom João é a criação do Observatório Astronômico. Disse a vocês, momentos atrás, que Dom João demonstra, um interesse pela ciência, e os recursos que a corte tem é voltado para essas criações, essas iniciativas, vamos chamar assim, políticas e também administrativas, criando um ambiente na colônia de uma capital, Notem que à medida que ele vai criando estas organizações, esses museus, esses centros de observação, ele está criando um ambiente concentrador, administrativo e concentrador dentro da colônia. Outra iniciativa foi a criação da Biblioteca Real, cujo acervo era composto por muitos livros e documentos trazidos de Portugal. Vocês devem lembrar, disse a vocês na aula passada, que durante a fuga, Dom João deixou no porto, em razão da falta de tempo, do formato atribulado da fuga, deixou no porto os livros, a biblioteca que eles tinham criado até então, que seria trazido naquele momento. Uma vez diminuída a pressão francesa em Portugal, pouco tempo depois, Dom João mandou buscar essas edições. E esse material, esses documentos todos vieram para a colônia e foram colocados à disposição nesta Biblioteca Real. Aqui você pode perceber como ela é por dentro. Fiz questão de trazer para você uma imagem a mais a respeito desta biblioteca para que vocês percebam a grandiosidade, o espetáculo, a capacidade arquitetônica da época e a qualidade do trabalho que foi executado durante o processo de Dom João na colônia. Notem como ela não deve nada às bibliotecas europeias que temos aí conhecimento. Outra iniciativa também foi a inauguração do Real Teatro de São João, inaugurado em 1818. Mais uma vez, a arte prevalece dentro da filosofia de governo de Dom João. Aqui temos, então, um grande momento, que até hoje o Teatro São João está à disposição dos cariocas. É um trabalho arquitetônico também, que vocês podem perceber, de grande valor, E é preservado, inclusive, já temos aí pelo menos 200 anos. E isso é realmente muito bacana, muito importante, a preservação da memória cultural da colônia, que hoje é um país, uma das maiores economias do mundo. Temos aqui então, pessoal, mais uma inauguração do Jardim Botânico. Além de ser um espetáculo visual, que ainda hoje está à disposição das pessoas, também o Jardim Botânico tem um outro papel. O Jardim Botânico são instituições que visam a conservação vegetal e a educação. Então, Dom João mostra mais uma vez que tem total comprometimento com a pesquisa científica. A gente tem que levar em consideração, é uma grande característica de Dom João, da sua filosofia de governo. Outra atitude muito importante de Dom João será a criação da imprensa régia. A imprensa régia nada mais é do que a imprensa do rei, a imprensa da corte, ou o jornal, a comunicação, ou seja, todos os atos do governo, todos os atos da corte, as decisões que envolviam o interesse do príncipe, o interesse também
dos colonos estariam impressas neste jornal. É de interesse público, seria a onda de boatos diminui com a criação da imprensa régia. Isso é legal, é importante, porque estabelece um elo de comunicação entre a administração e a população que vive ali em torno daquela corte, daquele príncipe. Aí, em razão dessas decisões, a sociedade se organiza para discutir mesmo, ou mesmo aplaudir essas tais decisões, saber que a corte está tomando providências, as reivindicações mais inerentes da época. Vamos falar de política, o lado político da gestão de Dom João durante a sua presença aqui no Brasil. Ele vai instalar a corte no Rio de Janeiro. Isso quer dizer que o Império vai ter uma capital no Rio de Janeiro. É bom lembrar que a capital da corte portuguesa é Lisboa, em Portugal. Porém, com a presença de Dom João aqui, toda a comitiva, é necessário que se crie um centro administrativo desta corte. Então a capital vai ser o Rio de Janeiro, o local onde vão ser tomadas as decisões mais relevantes para a coroa e para aqueles que viviam aqui na região. Dom João, então, tem que organizar o centro administrativo. Ele vai criar, então, 3 ministérios. O Ministério da Guerra e Estrangeiros, já foi definido aqui para vocês, porque a preocupação com relação à questão da guerra, estamos aí dentro de um ambiente hostil. O Ministério da Guerra visa criar estratégias de defesa para a corte, a corte portuguesa. E estrangeiros, evidentemente, há um fluxo muito grande entre estrangeiros aqui, tanto da parte de Portugal para o Brasil, quanto vice-versa. O trânsito entre esses grupos sociais é muito grande. Evidentemente, também se abriu os portos às nações amigas. Há também a presença da Marinha, o Ministério da Marinha, claro, para garantir a fronteira litorânea que temos aqui, que é muito extensa, e o Ministério da Fazenda e Interior. Este vai cuidar das finanças, do dinheiro, da arrecadação, dos impostos e manter esse fluxo de cobrança de impostos num ambiente mais arrojado, ou seja, cobrar também de colonos que moram distante do Rio de Janeiro, que moram longe do Rio de Janeiro e que devem pagar também os impostos, os que estão em Minas Gerais, os que estão na Bahia, os que estão mais no interior da colônia deverão estar pagando esses impostos em Pernambuco, por exemplo. Então, é necessário aí uma gestão focada para dentro da colônia, né? Ou seja, focado para o movimento interno, para a movimentação comercial interna que existe na colônia. Daí, então, a razão da criação do Ministério da Fazenda e o Ministério que agrega também o interior. Ou seja, são tentáculos da corte junto aos colonos, através de um sistema de cobrança que vem a partir deste ministério. Vai também instalar os serviços auxiliares, que também são indispensáveis para o funcionamento desta administração. O Banco do Brasil, que até hoje você sabe que existe, está no nosso dia a dia. A Casa da Moeda, ela vai estar preocupada com o controle financeiro, a emissão de moedas que a corte vai fazer circular na colônia. A Junta Geral do Comércio, essa Junta Geral do Comércio tem o papel de cuidar da legalidade do comércio existente dentro da colônia, para que não haja contrabando, para que não haja fuga de capital e que a corte consiga controlar de maneira objetiva a atividade econômica de todos os comerciantes locais. Vai também criar a Casa da Suplicação, que equivale hoje ao Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal hoje cuida de assuntos relativos à justiça e, nesse caso, a Casa de Suplicação é a mesma coisa, vai ter esse mesmo papel, evidentemente não como é hoje. Hoje o Supremo Tribunal é uma junta, uma reunião de juízes, né, todos eles qualificados,
para julgar processos complicados, complexos, que chegam às mãos desses juízes. E no caso da casa de suplicação, na verdade, quem vai cuidar dos assuntos mais importantes será o próprio rei. As decisões serão tomadas pela corte, através de um sistema judiciário onde o rei tem grande presença e ele vai ter um papel fundamental nessa hora de decidir os crimes que ele pode considerar grave contra a corte e contra os nobres, principalmente. Dentro desse aspecto, vamos observar aqui uma coisa fundamental, um divisor de águas para a história do Brasil. É muito pouco comentado, a gente tem um foco muito maior na independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822, mas a data 27 de setembro de 1822, ela é uma consequência do processo de emancipação política do Brasil. Antes desse fato relevante que é a independência de 7 de setembro, nós temos aqui outra data relevante, dia 17 de dezembro de 1815. Nesta data, o Brasil foi emancipado para a condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. O que eu quero dizer com isso? O Brasil, até dia 17 de dezembro de 1815, é colônia. Mas desta data em diante, o que nós vamos ter é uma nova situação. Deixamos de ser colônia de Portugal. É um decreto, é uma decisão do príncipe. Deixamos de ser colônia para pertencer, para passar à condição de reino. O território nacional, a colônia, deixa de ser colônia para ser um reino. Esse reino está unido a Portugal e Algarves. Portugal, todos nós sabemos, é a metrópole. E Algarves é uma província que existe em Portugal. É uma das províncias, tal qual é Lisboa, tal qual é Porto, tal qual é Coimbra. É uma região de Portugal. Algarves é o local de origem da família Bragança. A família Bragança é a dinastia de Dom João, ou seja, é a província de origem desta corte, buscando as origens históricas da família de Dom João. Essa mudança de status, ela está relacionada ao Congresso de Viena. A chegada da família real portuguesa no Brasil, vocês sabem, criou uma situação invertida. Ou seja, o príncipe regente de Portugal, Dom João, ele reinava sobre os domínios lusitanos. Não a partir da metrópole, no caso Portugal, mas sim da colônia. Isso é uma contradição. O que acontece, na prática, é que os reis, eles governam a partir da metrópole. Exemplo, o rei da Inglaterra está sediando e tem as suas colônias, mas ele governa a partir de Londres. Entendem? Quero dizer, então, essa situação é uma situação de fragilidade, né? Está acuado. Do ponto de vista político internacional, pega mal. Na verdade é isso, pega muito mal. E não dá para ser assim. Esse é o primeiro problema. Então, qual é a solução política? Ele vai transformar, vai elevar esta colônia Brasil à condição de Reino Unido. E aí ele passa, Dom João, a atender pelo título de príncipe regente de Portugal, Brasil e Algarves. Então, ele agora, transformando a colônia num reino, aqui deixa de ser colônia, é reino. Então, se é reino, não tem nada errado, né? Ele está dentro de uma condição normal, aceitável. Então, o príncipe regente transforma o Brasil num reino e ele agora reina da quem? E de além-mar, ou seja, daqui e de além-mar, ou seja, para lá do mar, adiante da fronteira de onde está. Né? Na África, ele é senhor da Guiné, é uma das colônias, e da conquista, da navegação do comércio da Etiópia, onde ele tem também influência, na Arábia, na Pérsia e Índia.
Esta é uma ação diplomática, uma ação política, uma ação para deixar a condição, vamos dizer assim, do príncipe regente, uma condição mais aceitável diante de outros reis que estão em seus reinos na Europa. Como disse a vocês, esta mudança ela tem relação com o Congresso de Viena. Vocês sabem que a corte portuguesa, quando ela vem para o Brasil em 1808, ela vem em razão das invasões que Portugal vai sofrer diante das tropas francesas lideradas por Napoleão Bonaparte. Lá em 1808, a gente sabe disso, Dom João foge, a família toda foge, todo mundo sai da corte, né? Vem para cá, todos eles fogem para cá, escoltados por uma frota inglesa, dando garantia de segurança para que essa corte chegue até aqui. Ou seja, o ambiente da saída de Dom João é muito ruim. Esse apoio da Inglaterra a Portugal, que consegue resistir à invasão napoleônica, já havia invadido a Áustria, já havia invadido a Prússia, já havia enfrentado a Rússia e também a Espanha, ou seja, o domínio político territorial de Napoleão Bonaparte era muito grande, isso lá em 1808. Mas Dom João, né, Portugal consegue se libertar das tropas napoleônicas poucos anos mais tarde, e o que vai acontecer é que, enquanto Dom João está no Brasil, Portugal é administrado por um interventor britânico, um interventor inglês. E este prestava contas das atividades econômicas, atividades políticas ocorridas em Portugal para o Brasil, mantinha Dom João informado do que estava acontecendo em Portugal. Pois bem, a derrota de Napoleão Bonaparte, naquela sangrenta batalha de Waterloo, na Bélgica, faz com que se crie uma nova realidade política, né? Reúne-se lá em Viena, na Áustria, líderes, monarcas, para discutir a redefinição do mapa político do velho continente, o famoso Congresso de Viena. E eles vão resolver a questão de como serão realinhadas as relações políticas entre essas monarquias. O princípio é basicamente esse. Então, entre esses princípios estão colocados o problema de Portugal. Portugal teve a sua corte também ameaçada pelas invasões napoleônicas. Então, faz parte dessa discussão, desse processo, a questão de Portugal, do ponto de vista do trono. Dois princípios vão acabar norteando os trabalhos do Congresso. O princípio da restauração e da legitimidade. A restauração vai se dar para os reis que foram depostos de seus tronos durante a invasão napoleônica. Primeira questão. Então, todos os reis que perderam seus tronos durante as invasões napoleônicas retornarão à condição de rei, porque eles são legítimos. Têm direito de assumir esse trono de volta. No caso de Portugal, é um pouco diferente, porque Portugal tem o seu rei numa colônia. Então, é confuso do ponto de vista político, jurídico, é confuso. Então, é preciso restaurar o poder também real da corte portuguesa. É por isso que o Brasil se transforma num reino, porque aí Dom João é príncipe regente de um reino chamado Brasil, de outro que é chamado Portugal, né? E tem lá a sua ligação. O princípio também que está colocado aí é o equilíbrio de poder e as fronteiras geográficas também, né? É preciso colocar a Europa numa condição de normalidade, como até então existia. Até então, que eu digo, antes das invasões napoleônicas. Esse equilíbrio político entre essas monarquias tendem a ser uma meta, né? A ser atingida por todos os políticos da época, os nobres que são políticos naquela época. E com relação também às questões das fronteiras geográficas.
É por essa razão que Dom João tem aí uma solução exótica, né, diferente, mas que funciona. Ainda falando sobre os princípios de legalidade e legitimidade, no primeiro princípio, ficariam garantidas a restauração das monarquias destituídas pelas tropas francesas e a legitimidade dos governantes que estavam no poder antes do golpe de 18 Brumário de 1799, ou seja, antes do golpe de Napoleão Bonaparte. Na França, tudo mais, havia uma condição política entre os reinos pertencentes à Europa que foram posteriormente afastados do poder após o golpe do 18 Brumário. O segundo princípio tentava se manter o equilíbrio político-militar, como já disse a vocês, entre os países da Europa, de modo a evitar um novo movimento expansionista, como o que ocorreu no período napoleônico. A preocupação no Congresso de Viena é que os reis e as políticas internacionais da época não passassem pelo processo que passou durante o período napoleônico, ou seja, o Congresso dá uma equilibrada nas relações políticas entre as nações ali da Europa. Portugal pertence à Europa. Então, estamos aí diante de um quadro onde o Dom João tem que tomar uma atitude. É essa atitude que ele toma, então. E nessa perspectiva, era preciso garantir os limites geográficos de cada país por meio de exércitos permanentes responsáveis por garantir a paz. Daí a decisão tomada por Dom João de promover a colônia ao status de reino. Então, continuando a abordar a questão dos princípios tirados no Congresso de Viena, nós vamos verificar que a Casa de Bragança, a dinastia de Bragança, que reinava em Portugal antes da invasão napoleônica, seria restaurada. Tudo bem, está tudo certo, tudo maravilhoso. Mas Dom João de Bragança, que é o legítimo herdeiro desse trono, que estaria na condição de assumir esse trono, porque era o príncipe regente do trono, ele estava no Brasil e não em Portugal. Então, como você pode transferir uma restauração à pessoa que tem legitimidade, no caso Dom João, à condição de príncipe regente, se ele não está lá, está aqui, fora do local onde deveria estar? Esse era um problema. E o Brasil era apenas uma colônia. Aí, então, a solução encontrada foi realmente transformar o Brasil em um Reino Unido a Portugal. E aí sim, ele, como príncipe regente de um Reino Unido a Portugal, tem a legitimidade de assumir e manter o controle político da corte aqui mesmo. Vamos observar com detalhes. Elevar o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves, seguindo o exemplo do modelo inglês Reino Unido da Grã-Bretanha. Quero parar aqui, fazer uma pequena pausa e mostrar para você qual é o pensamento que está sendo abordado aqui. Vejam, turma, o que significa dizer Reino Unido da Grã-Bretanha. Observem que a Inglaterra, com a sua capital em Londres, tem também País de Gales, tem a Escócia, tem a Irlanda, são, digamos assim, o Reino Unido. Notem que a Irlanda não está ligada diretamente ao Reino da Grã-Bretanha, né? Ele pertence ao Reino da Grã-Bretanha, mas ele está afastado, é uma outra ilha, que está distante do que nós chamaríamos aqui de centro do poder. Então, é este pensamento que está colocado. Ora, se a Grã-Bretanha tem um determinado local, que é a Irlanda, como pertencente ao reino, então, nada mais natural que o Brasil pertença ao Reino de Portugal, mesmo distante, mesmo não conectado do ponto de vista do território ao seu reino, mas pertence e existe como reino. Tudo bem? Essa parte foi resolvida.
A contradição, no entanto, é que o reino tinha 2 centros políticos. O reino de Portugal tinha 2 centros políticos. Lisboa, capital de Portugal, e Rio de Janeiro, capital do Brasil, aonde estava o príncipe regente. Há uma contradição, porque na Inglaterra, na Grã-Bretanha, o centro do poder está em Londres. E no caso de Portugal, o centro do poder está no Rio de Janeiro, está fora. Tem 2 capitais. Qual das capitais é de fato capital do reino português? Aí é que está o nó. É por isso que nós estamos falando aqui de independência, já começamos a falar de independência. Isso vai ter repercussão. Dom João resolve o problema internacional, mas ele cria um problema interno por conta dessas decisões. Vamos avançar para entendermos melhor. Entre o processo de emancipação política do Brasil para a condição de país independente em 1822 e a decisão tomada por Dom João com relação ao Brasil, transformando a colônia em Reino Unido, nós temos um fato intermediário, que é a morte da rainha, Dona Maria I, que estava interditada, não podia governar, era por isso que Dom João estava à frente das decisões políticas. E Dom João, então, que filho de Dona Maria I, príncipe regente até a morte de sua mãe, a partir da morte de sua mãe, ele será coroado, então será proclamado e coroado Dom João VI. Dom João VI, rei de Portugal, rei do Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves, para ser mais exato. Então, é nessa condição que ele chega a rei. Essa aclamação se dá no Salão do Teatro São João. E assim, pessoal, termino as minhas exposições sobre o assunto. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, voltem ao vídeo, assistam novamente e aproveitem ao máximo. Na próxima edição, vou tratar dos últimos detalhes a respeito da vinda da família real portuguesa. Até lá. Abraço.